Fala galera, a aula de hoje é campo elétrico. Primeiro temos que saber o que é um campo elétrico. Você deve estar pensando assim, um campo de futebol. Pode ser. Se você assimilar o campo com uma região onde está o jogadorzinho ali em cima. Temos o jogador, né? E ele está dentro do campo. Nada a ver. Vai ser burro. Campo elétrico. Se você analisar, a palavra campo refere-se a uma área, certo? Uma área que está situada, certamente, ao redor de algum objeto, né? Quando a gente fala de campo elétrico, essa área, ela é uma região demarcada, né? Uma região demarcada ao redor de uma carga elétrica, certo? Essa região, o comportamento dela vai depender muito do sinal e do valor dessa carga, né? Digamos, por exemplo, assim, a nossa carga elétrica é positiva, certo? Se a nossa carga elétrica é positiva, o comportamento desse campo elétrico, ele será um comportamento onde a carga, a região, ela partirá do núcleo da carga, né, do núcleo, essa região marcadinha aqui, para o externo da carga, ou seja, uma forma mais usual, ela será para fora, ok? Digamos que a nossa carga elétrica tenha um sinal negativo, né? Pode acontecer. Quando ela tem um sinal negativo, ela também produz um campo ao redor dela, chamado campo elétrico, porém, o comportamento do campo elétrico será o oposto da carga positiva, ou seja, se na positiva ele vai do núcleo para o externo, na negativa ela vem do externo para o núcleo, certo? Ela vem de fora para dentro. Isso quando ela está sozinha. Digamos que nós relacionamos duas cargas elétricas. Vamos dar um exemplo, uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa, certo? O que vai acontecer? Se elas entrarem no campo elétrico, entrarem em campo elétrico junto, digamos assim, ela vai ter um comportamento bem fácil da gente interpretar. Por quê? Se o positivo ela parte para o externo e o negativo ela parte para o interno, quer dizer que uma carga positiva com uma carga negativa, o que vai acontecer? O campo sairá da carga positiva e partirá em direção à carga negativa, certo? Essa vai ser o sentido da nossa carga. Lembrando que uma carga, um campo elétrico, seja ele campo, força, seja ele vetorial, quando a gente fala em vetorial, o que é vetorial? É aquilo que tem direção e sentido, certo? Então, podemos afirmar o seguinte, temos uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Se a carga sai do positivo para o negativo, então ela tem direção o negativo, né? Ela tem a direção do negativo, ou seja, ela está indo para lá. E o sentido dela quer dizer da onde ela saiu para onde ela está indo. Então, ela está indo em direção ao negativo, certo? Com o sentido de positivo para negativo. Aí você pode assimilar direita, esquerda, norte, sul, certo? A gente usa vários termos que possam ser atribuídos a essa direção e sentido, né? Tanto de uma positiva para negativa, quanto vai da esquerda para a direita, do norte para sul, leste para oeste e assim por diante, né? Você pode utilizar várias ferramentas para afirmar isso. Uma coisa importante que vocês não devem esquecer nunca, que a gente estudou o básico, que a gente até discutiu em sala de aula, é que cargas de sinais iguais, ou seja, positivo e positivo, negativo e negativo, tem sempre a tendência do que se afastarem, ou seja, repelem. E cargas com sinais diferentes, positivo com negativo ou vice-versa, negativo com positivo, elas tendem a se aproximar, ou seja, cargas positivas se repelem e cargas positivas e negativas se atraem, ou seja, iguais se repelem, diferentes se atraem. É aquele velho ditado, dos opostos se atraem, certo? Então, basicamente, para nós desenvolver nossas atividades, tem que ter esses conceitos básicos, que a direção, o sentido da carga será sempre do positivo para o negativo, quando houver duas cargas
atuando no mesmo campo elétrico. Quando houver uma carga só, ela terá uma direção radial, ou seja, lembre de um raio de bicicleta lá, né? Ela sempre sairá na direção radial, né? E ela vai ter o sentido se ela for positiva para fora, se ela for negativa para dentro da carga. Beleza? Essa é a introdução básica do campo elétrico que a gente vai trabalhar. Fechou? Próximo vídeo terá um exercício resolvido de campo elétrico para auxiliar vocês nas resoluções do trabalho. Valeu, um grande abraço. Beijo.